Olha só, o Kaique, cara, entrou no top 5 jogadores com mais desarmes no Campeonato Brasileiro. Ele ocupa a 4ª posição nesse ranking, 30 intervenções certas. Tem uma eficiência defensiva e é o vice-líder também de assistências do Cruzeiro na competição. 2 passes aí para gol. Kaique de 23 anos, valorizado nesse momento. Ele cumpriu suspensão e aí voltou ser opção para o técnico Arthur Jorge no duelo contra esse líder Palmeiras no próximo sábado. Pré-lista da seleção brasileira, ele até desperta interesse aí do mercado europeu, contrato até 2027, o Cruzeiro está aguardando aí situação que pode definir esse futuro do Kaique na próxima janela de transferências. Quanto vale o Kaique hoje, hein, ô Pedro? Se quiser negociar, você fala assim, essa proposta pode ser boa ou não? Ô Léo, eu tentaria assim, um valor acima dos 15 milhões. Sei que é um valor alto se a gente leva em conta defensor, né? Mas o Kaique é um lateral muito importante, é dos melhores do futebol brasileiro, facilmente figura entre o top 3 ali dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, teve essa convocação para a seleção brasileira, é um cara que está no radar da seleção brasileira. Até acho que se não for convocado para a Copa do Mundo, pós-Copa do Mundo a gente deve ter aquela renovação, né, no que diz respeito à seleção brasileira, e acho que ele vai muito provavelmente figurar no novo ciclo da seleção brasileira. Então, para mim, é um cara que o Cruzeiro, uma venda abaixo dos 15 milhões seria uma venda muito ruim. Eu sei que tem toda essa questão do tempo do contrato. Para mim, foi um erro da diretoria, né, não ter feito esse processo de renovação antes desse assédio do mercado europeu, dessa convocação para a seleção brasileira, porque o 2025 do Kaique o Kaique já tinha desempenhado em altíssimo nível. Para mim, ele foi o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, e aí o Cruzeiro acho que poderia já no ano passado ter tentado entrar com esse processo de renovação, evitando o que tem acontecido agora. Não me assusta ele figurar nessa lista, né, que tem figurado aí de top 5 no que diz respeito a ações defensivas, porque defensivamente é um cara muito completo, defende muito bem, consegue se impor fisicamente, se posiciona, tem uma boa impulsão, não é um cara muito alto, mas ele tem uma boa impulsão. Aborda muito bem ali duelos de 1 contra 1, e ofensivamente é um cara que tem evoluído muito, né? Já contribui muito ofensivamente, com passes, com ultrapassagens, tem melhorado no que diz respeito à questão dos cruzamentos. Então, acho que um ponto, e eu até discuti sobre isso aqui no Regenerativo, como ele é um cara que dentro, principalmente agora dessa ideia de jogo do Arthur Jorge, às vezes tem se colocado muito como um jogador que ataca a área, que pisa a área, ele pode evoluir nessa questão da tomada de decisão para finalizar jogadas. Eu sei que não é normal você cobrar isso de um lateral, mas a partir do momento que por várias vezes você tem condições, tanto do seu time quanto também do seu aspecto de leitura individual, de se colocar presente na área para finalizar, é interessante que você desenvolva essa veia goleadora, sabe? Consiga também adicionar esse recurso ao seu repertório ali. Mas eu acho o Kaique um baita jogador. A minha expectativa, eu sei que muita gente da torcida do Cruzeiro não tem, é que o Cruzeiro consiga renovar com ele. Eu torço muito para que o Cruzeiro consiga renovar com o Kaique, porque eu falei sobre isso aqui também durante essa semana. Se a gente pensa num segundo semestre muito forte do Cruzeiro, passa por manter alguns jogadores, e o Kaique facilmente está nessa lista de alguns jogadores que vão ser muito importantes para esse segundo semestre do Cruzeiro. E a gente vê ele aparecer nesse ranking de desarmes do Brasileirão, Valor, na 4ª colocação. Ele acaba só não superando ali o Igor Formiga do Mirassol, com 36, também o Acevedo do Bahia com 36 e o Vitinho do Botafogo 31 desarmes. E aí na 5ª colocação ele tem o Sabino do São Paulo. O Kaique, e não é só uma coincidência, né? É um jogador que ele demonstra uma consistência na defesa. Sim, essa questão do desarme, principalmente ela se dá quando o Kaique está no seu melhor fisicamente, né? A gente sabe que o Kaique não está no seu melhor, inclusive fez alguns jogos, ele juntamente com toda a equipe, né? Quando falo do jogo contra o Atlético Mineiro, eu não gosto nunca de falar só de um jogador, que ali mais de 90% do time não foi bem naquele jogo, né? Mas ele é um cara que até disse nos jogos contra o Bahia e contra também o Goiás, ele foi um jogador
que jogou menos do que pode, mas... perdão, contra o Bahia ele não estava suspenso, mas no jogo contra o Goiás. Ele jogou menos do que pode, mas o suficiente ali para ser um cara de confiança, né? Ele é o dono da lateral esquerda mesmo, assim, comprou aquele loteamento ali pelo lado esquerdo do Cruzeiro. Eu tô torcendo muito também para a parada para a Copa do Mundo. O Kaique, ele é desses caras que tá assim... todos estão, né, precisando muito desse período, desse retrabalho que vai ter o Arthur Jorge no aspecto físico do Cruzeiro, mas o Kaique tá entre esses caras assim, que às vezes termina ao final de algumas primeiras etapas, você vê um semblante de cansaço do Kaique que não é normal, mas é normal diante de ser um cara que joga 90, aí às vezes é substituído aos 35 de um joguinho, mas no mais é 90, então precisa de mais, né, porque o cara, quando ele não tá, principalmente um jogador da capacidade física do Kaique, quando ele tá no melhor dele, cara, os portadores da bola pelo lado do campo ali sofrem muito com ele. Porque ele não é um cara que ele chega na deslealdade, ele chega no vigor, às vezes antecipando esses caras. Quando ele não antecipa, a forma que ele tira o espaço, ele tem uma capacidade de induzir sempre o portador da bola a jogar pro fundo, e pro fundo ele vai levar vantagem. Ou então o cara joga para lateral e ele vai levar vantagem, tem a capacidade de conseguir girar muito rápido à frente e tomar essa bola do marcador. Dificilmente a gente vê o Kaique tomando algum drible por dentro, né? O cara trazendo para a perna não dominante dele. Dificilmente ele toma esse tipo de corte. E aí algumas circunstâncias que a gente vê, o Kaique chegou atrasado ali, já para mim são situações onde o físico aperta. Acho que ele tem reagido melhor nos jogos quando toma o cartão amarelo, mas é uma deficiência ainda que... Não vou falar de uma deficiência, ele é muito jovem, né? Então é um jogador que eu entendo que está se desenvolvendo ainda no clube. Ele pode melhorar isso, conseguir controlar melhor. Que um jogo, geralmente, que ele toma o cartão amarelo, o Kaique, ele desaparece. Ele tende a ir numa rotação completamente diferente. O Christian um pouco assim também. Estamos falando de outro jogador jovem, mas não consigo ver o Kaique como uma não unanimidade, um dos jogadores. Para mim, hoje deve ser o jogador mais valorizado no elenco do Cruzeiro, assim, em termos de mercado, juventude. Acho que seria ele, em seguida o Jonathan Jesus. Eu vejo dessa forma, né? Também tô na torcida, evidentemente. Essa relação idade, potencial. Sim. E perfil, sabe? O Kaique tem... porque culturalmente o brasileiro gosta mais de um lateral ofensivo, né? Até pelo que a gente já teve, assim... O brasileiro, quando ele vai falar de futebol, ele olha muito para a seleção brasileira em si. Então, aquilo é muito espelho dele. Mas se você pega o futebol europeu, onde, salvo a exceção ali da Inglaterra, que também tem uma cultura parecida com o brasileiro, que diz respeito a gostar mais de laterais ofensivos, o europeu, ele vê o lateral como um quarto defensor. Né? E aí o Kaique, nisso, ele chama muita atenção. Eu vejo no Kaique muito um perfil, inclusive, de um jogador, assim, para ter sucesso, por exemplo, jogando em La Liga, sabe? Futebol espanhol. Acho ele muito a cara do futebol espanhol. Bom, e Kaique, então, tá nesses números positivos nesse momento e aparecendo em boas estatísticas. Agora, Samuel, independentemente se Kaique renova ou não renova, Cruzeiro monitora a lateral no mercado para a próxima janela, né? Então, nós até falamos mais cedo, né, o Léo Campos, o Cruzeiro pensa em um lateral porque o Cauã Prats está negociado. A partir de agosto, meados de agosto ali, já se apresenta ao Borussia Dortmund. Quem vem jogando por ali, quando não tem o Kaique, é o Cauã Moraes, mas é lateral direito de ofício. O William atuando mais no sub-20, frequentando até um treino ou outro do profissional. E o que a gente comentou, eu, no lugar do Cruzeiro, nem pensaria em venda. Se o Kaique quer, se tem algum desejo de jogar na Europa, conversa com o atleta, apresenta um projeto para melhorar o salário, tem margem para melhorar bem o salário do jogador, para você ficar aí com o jogador por vários anos, dono da lateral esquerda. Porque vai ser difícil achar, hein? Não é fácil encontrar a lateral esquerda. Se vender o Kaique, tem que contratar 2, né? Se você pensa em um no momento, é para uma vaga do Cauã Prats e para não ter que improvisar, né? Um clube do tamanho do Cruzeiro não pode, numa ausência de um lateral esquerdo titular, ter uma improvisação. Um jogo ou outro até ok, numa circunstância, mas no geral isso não pode ser a regra. Então é aguardar.
se realmente vai chegar proposta interessante no meio do ano. Tem que ver a lista aí de convocados, né? Vai ter um Kaique lá aí, vai ter que valorizar mais ainda o Kaique. Eu pensaria em ficar aí com o atleta. Se quer fazer grana, eu acho que dá para vender outros jogadores. E no meio do ano agora, com sinceridade, eu sou bem contra qualquer tipo de venda, tá? Ainda mais se a gente se classificar para as oitavas da Copa Libertadores. Aí eu acho que não tem que vender a ninguém. Tem que reforçar o time.